Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Jeane Vasconcelos, que é especialista em evangelização infantil. Um tema muito interessante, que eu tenho um interesse particular, né? Pai de duas filhas, e tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, sim, sobretudo para você, pai, educador, que busca levar a espiritualidade, levar o evangelho, levar a palavra de Jesus para a formação dos nossos jovens, das nossas crianças. Então fique conosco aqui que vai ser um bate-papo muito legal. E eu sempre esqueço, eu deixo para o final, mas eu peço desde já que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal aqui para que a gente possa crescer e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Feita essa introdução, eu quero dar então as boas-vindas a Jeane. Seja muito bem-vinda ao Direto ao Ponto Entrevista, Jeane. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser diálogos bem reflexivos e bem importantes. Eu tenho certeza. Para a gente entender um pouquinho o seu trabalho na seara espírita, Giane, conta para a gente um pouquinho como é que começou e como que é o seu trabalho de evangelização infantil online, né? Sobretudo nessa época que nós estamos vivendo. Eu já evangelizo tem uns 20 anos, se não me engano, mais ou menos. Aqui em Curitiba, eu venho de outra cidade, aqui em Curitiba eu estou há 14 anos, na mesma casa, Missionários da Luz, no Bacaxeri, e lá eu comecei, quando eu cheguei na casa, eu comecei como estagiária. Olha só. Ainda falei assim, eu posso ser estagiária, ajudar, porque eu vinha de outra cidade e as pessoas não me conheciam. Então eu comecei como auxiliar de evangelização e hoje, assim, na minha caminhada, eu participei de todos os ciclos. A minha formação é pedagogia também, isso me auxiliou bastante. E comecei a abrir caminhos no movimento espírita. Então, hoje também eu atuo no Departamento de Infância e Juventude da nossa URI, aqui, a URI Metropolitana Norte. E na casa que eu frequento, eu também estou à frente do departamento nessa época agora de pandemia. Já estava antes, continuei. E estou evangelizando o ciclo 1, mas eu trabalho com jovens também e com crianças, mas na nossa casa é mais as crianças. Então, assim, é um trabalho. Eu falo assim para os evangelizadores, nós somos jardineiros, né? A gente está semeando ali a semente no coração das crianças, os ensinamentos do Cristo e a doutrina, né? Então, é uma Com caminhada aí. certeza. Um lindo trabalho que você realiza e muito importante para a nossa sociedade. E eu queria entender assim, o que é o ciclo um e qual que é a faixa etária das crianças que você trabalha? Ah, ótimo. A gente tem mania de falar assim, as siglas, né? Digi. Então, gente, Aham. Digi, Departamento de Infância e Juventude, o ciclo 1, porque a gente respeita os ciclos por idade. Então, Uhum. pode ser que numa casa chama ciclo, noutra casa chama grupo, então depende Uhum. muito. Mas aqui no Paraná a gente usa muito a palavra ciclo. Então, as crianças, na nossa casa, as crianças de 4 a 7 anos estão no jardim, né? São as sementinhas lá, as Uhum. plantinhas menorzinhas. E o ciclo 1 são as crianças de 8 e 9 anos. Ai. Daí a gente tem os outros ciclos. Ciclo 2, que são as crianças que estão completando 10 e vai até completar 12. Aí Uhum. chega a pré-juventude. Né? Uhum. Pré-juventude é até os 14 e depois a juventude, que é até 21 anos. Mas Uhum. na pandemia, que veio esse modelo remoto, a gente deu uma misturadinha nas idades, devido a gente analisar, porque chegou esse ano de 2020, a gente recebeu muitas crianças não espíritas também. Uhum. Então a gente foi acolhendo todas essas crianças e avaliando assim qual ciclo seria o melhor para ela, pelo conhecimento, né? Então, dependendo de como a turma estava, a gente avalia isso. Mas a Uhum. sequência é essa. Então, o ciclo 1 eu tenho tem uma criança que começou com 7 anos lá no ciclo 1. Que Então, legal. ela chegou lá com 7 anos e ela agora ela fez 8. Então, assim, ela conseguiu acompanhar a turma, porque é uma Uhum. turma dá diferença, né? Sim. 7, 8, 9, dá muita diferença.
para você que tem filhas aí, você vê, né? Em Uhum. 6 meses já muda totalmente a criança. Então a gente avalia muito isso, respeitando a faixa de desenvolvimento também, né? É muito Claro. importante pensar nisso. E assim, como é que funciona na prática? São encontros semanais, com qual duração? O que que se fala nesses encontros? Como é que funciona? Ah, então, a gente, quando entrou a gente sempre teve na nossa casa toda sexta-feira à noite, né? Então veio a pandemia, ficamos lá naquele 2020, se todo mundo lembra, a gente pensava assim, vai passar rápido, nós vamos retornar, É. é um mês. Aí passou um mês, nada. Passou 40 dias, nada. Eu falei, opa, isso não tá certo, gente, vamos, né, pegar essas ovelhinhas aí. Então a gente passou por um processo muito profundo de aprendizado, porque a gente nem sabia que existia Meet na vida, Zoom, ferramentas, aplicativos. Então, a gente fez assim, um trabalho não só na nossa casa, mas em todas as casas espíritas de Curitiba, né? A gente Uhum. treinando esses evangelizadores. Então, cada casa tem cada casa define o melhor horário. Na nossa casa, a gente deixou livre para os evangelizadores também, mas é 1 hora e meia. A média Ah, é 1 hora e meia, acontece pelo Meet, no caso, né, por esse aplicativo, e a gente que leva a legal. doutrina, assim, respeitando também cada faixa de idade, né, Uhum. e levando a doutrina como ela tem que ser. Ali a Legal. gente pensou assim, vamos estar em pandemia, nós vamos falar das coisas da doutrina, vamos seguir um roteiro. O roteiro partiu, a gente tem os currículos, né? O currículo da Federação Espírita do Paraná, o currículo da Federação Espírita Brasileira, mas na pandemia a gente fez um trabalho diferente, a gente passou a ouvir as crianças, ouvir as Uhum. suas necessidades, entender o que elas estavam precisando naquele momento, e a partir disso a gente fez o nosso planejamento. Então, Uhum. o planejamento ele é vivo. Então, uma semana a gente trabalhou mediunidade, né? Aí na outra semana a gente falou, opa, vamos dar uma aprofundada. Uhum. Daí a criança traz uma questão, a gente vai levando isso e buscando os conteúdos da doutrina espírita, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus dentro desse contexto da criança. Uhum. Então, assim, eu digo que as aulas são muito divertidas. Ah, imagino, porque a doutrina espírita ela é meio erudita, assim, se você for ler o livro dos espíritos, assim, são coisas que você precisa, assim, se aprofundar, estudar, se aperfeiçoar. E você traduzir isso para uma linguagem infantil deve ser um trabalho bem legal, né? E até deve ser bem surpreendente com as crianças. Então, você coordena, digamos, esse trabalho, mas você tem a sua turminha também do ciclo um, é isso, né? Isso mesmo. Eu E essa coordeno e turminha tô estão com lá. quantas crianças hoje, mais ou menos? Na minha turma, eu tenho 19 crianças Ah, é e mais bastante. os crianças adultos, né? Porque Ah, tem esse diferencial e essa riqueza que aconteceu esse ano, porque os pais estão presentes nesse momento, mesmo ah, que eles estão ali, às vezes, uns trabalhando, mas tem pais que falam assim: eu estou sendo evangelizado também. aham, com Então, certeza. oficialmente, crianças 19, Aham, né? Então, mais os pais, mais acompanhantes, os adultos responsáveis. que participam, assim. Não, mas é uma turminha bem legal. E no seu caso, qual que é o horário dessa turminha e o dia da semana? Essa evangelização online está acontecendo toda quinta-feira, às 20 horas. Aham. E as crianças, porque assim, a gente já vai até entrar em um outro tema aqui, que é como você cativar as crianças a buscarem espiritualidade, né? Porque muitos pais, eu imagino, têm dificuldade, não só no espiritismo, né? Mas quer levar o filho à missa e o filho tem preguiça, tem aquele ranço da igreja, assim, tem uma resistência. E no caso da evangelização infantil, você nota assim que as crianças são ávidas por buscar assim elas aguardam o momento, vão de bom gosto, assim, ou os pais meio que dão aquela empurradinha, olha, você tem que ir, é meio a meio, como é que é a tua turma? A minha turma, a gente não tem essa questão. Realmente, eles Uhum, são ávidos para chegar quinta-feira, tem uma participação bem efetiva. uhum, Quando acontece algum fato que eles não podem participar, eles mandam um recado: olha, hoje eu não posso uhum, participar por isso.
e eles pedem desculpa. E você tem uma ideia que na hora da evangelização, eles mandam no chat, eu posso ir ao banheiro? Aí eu penso Ah, assim, meu Deus, vocês estão em casa, crianças. mas Então eles eles respeitam como se fosse uma aula letiva, assim, do colégio. isso. Então, assim, eu sei que essa questão que você trouxe da dificuldade dos pais é uma coisa, assim, que a gente vê bastante. Mas o resultado da minha turma, não só da minha turma, como de todas as turmas da CEMIL e outras turmas de outras casas também. Tem casas aí fazendo trabalhos maravilhosos também. É um trabalho conjunto, sabe, Paulo? É um Uhum, trabalho, assim, com a família, com todo mundo da casa. Então, assim, o DIGE, o Departamento da Infância, ele é tão importante quanto a reunião mediúnica, quanto a uhum, palestra, quanto o pessoal dos grupos de estudo. Então, a gente está bem conectado, a gente tenta ajudar a família está inserida em grupos, então a gente divulga o que está acontecendo no movimento, a gente convida para evangelho, a gente faz evangelho com as famílias, a gente faz reunião, a gente, assim, leva as famílias a entender a importância de apresentar Jesus para essas crianças. E uhum. assim, quando você fala assim, alguns pais têm essa dificuldade de aproximar a criança da espiritualidade, elas têm que forçar. Não, elas não devem forçar, né? Ela tem que ser natural, tem que ser na Uhum, base do diálogo. Por quê? uhum. Até, claro que com os maiores a dificuldade vai aumentando, porque as coisas vão surgindo, né? Uhum. Os Tem concorrência do desafios, TikTok, tem a concorrência do YouTube, tem um monte de TikTok, coisa. Netflix, Aham. videogame. E eu, assim, eu sou bem enfática, assim. Quando eu preciso conversar, a gente fala isso também para os outros evangelizadores, a gente fala isso em todos os nossos treinamentos, que assim, se a família é espírita, eu vou falar das espíritas, mas podemos depois também falar de não espíritas, né? Se você é espírita, você conhece a doutrina, você sabe da importância, né? Tá lá, Santo Agostinho Evangelho, né? No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, tá te orientando. E a gente sabe que a família é um celeiro, né, de espíritos que se reúne com necessidades evolutivas. E qual que é o papel do adulto? O papel do adulto é direcionar. Mas para a gente direcionar, sabe, Paula, a gente tem que dar o exemplo. Uhum. O pai e a mãe tem que dar o exemplo, porque assim, não adianta o pai e a mãe não estudar, também não ter esse compromisso. Você vai para evangelização, mas ele está lá no Netflix, ele está Uhum. lá no celular. Então, assim, começa por aí. Eu acho que o diálogo é muito importante. Quando a criança é pequena, ela precisa desse exemplo, ela precisa dessa motivação, ela precisa que você fale para ela, isso é importante, sabe? Cada família tem os seus valores. O meu valor é um, o seu é outro, e cada um vai ter o seu valor. Então, o que é os valores da nossa família? Eu não abro mão da evangelização, eu não abro mão do estudo, eu não abro. Isso é importante. Mas sexta-feira, no caso nosso agora é quinta, né? Mas quinta-feira tem o final, não sei do quê. Mas o que é mais importante? Qual que é a melhor parte? Uhum. Qual que é o nosso valor? É a evangelização. Então, isso a gente trabalha na cabecinha dos pais com Uhum. respeito, com orientação. Às vezes o pai fala assim, ele não quer mais, ele está cansado de aula online. Eu falei assim, eu entendo. Mas a criança, ela não quer ficar na evangelização, muitas vezes, mas ela está no videogame horas. Aham. Ela está assistindo uma série horas. Então, assim, eu falo, é 1 hora e meia por semana, a imunidade espiritual do seu filho. Ele está ali, sabe? Ele está conectado. E, assim, se você um dia quiser vir participar do nosso ciclo 1, eles são animados, eles são Uhum. alegres, eles querem colaborar, eles topam tudo que a gente. Então, assim, os outros grupos também, tá? Uhum. Porque é uma sequência. E nós como evangelizadores, somos comprometidos também, que a gente Sim. sabe que a gente aceitou esse trabalho antes. Então, a gente planeja, a gente tenta levar coisa diferente, a gente traz convidados. Por exemplo, amanhã não, quinta, a gente convidou até um colega de vocês, a Cristiane Lepucci, ela vai fazer uma oficina de poesia com as crianças. Que legal. E eles estão super animados. Poesia espírita. Então, a gente Uhum. busca trazer para essas aulas online tudo dentro da arte espírita, poesia. A gente promove que eles também desenvolvam seus talentos, que eles olhem para suas emoções. Então, é muito importante. Então, quando a
criança é pequena, os pais conseguem, pelo seu exemplo, incentivá-las. Por isso que uns começaram a participar e não saem mais de lá, né? Tá lá, tá ótimo. Agora, quando os filhos são maiores, eu acho que a gente tem que fazer com eles essa busca. É muito importante que a gente trabalhe essa busca com ele. É muito importante que a gente demonstre, porque quanto mais velhos eles são, mais eles vão pensando assim: ah, mas o meu pai quer que eu vou lá na religião, mas ele também não frequenta. Ele também não faz isso, que a gente fala, né, que eles estão te observando. Então, é a idade mais, assim, mais frágil, né, uma idade partindo da adolescência. Então, a maioria, se você começa desde pequenininho, vai embora. Agora, se a gente fica abrindo concessões dos nossos valores, aí a gente vai ter dificuldade. Quanto antes iniciar esse trabalho, melhor, né? Assim. Quanto antes, melhor. E você sabe que eu estava pensando aqui enquanto você falava, muitas vezes, assim, por exemplo, uma missa não foi feita para um público infantil. Então, você levar uma criança para ficar vendo o padre falar 1 hora, ou o pastor no culto, ou enfim, aquilo ali não vai, né, tocar a criança, vai ser algo que realmente às vezes gera uma resistência, que é um negócio chato. E eu daí com a minha filha a gente ia, ficava um pouquinho, ó, não, agora tem que rezar aqui, daí agora sai um pouquinho, vai no jardim ali da igreja, brinca um pouquinho, para tentar ir aproximando aos poucos, porque também você forçar, eu lembro até hoje, assim, que a primeira vez que eu fui, que eu tenho lembrança de ter ido a uma missa, estava cheio, eu fiquei de pé ainda por cima, a missa inteira, era bem pequenininho, daí eu já peguei aquele trauma, mas depois, graças aos meus pais aí, consegui ir voltando, depois fui para o espiritismo, mas assim, realmente a gente tem que adequar a linguagem às crianças, né, e tornar isso algo atrativo, como você mesmo colocou, né, oficinas e convidados e brincadeiras e aquela coisa lúdica. E eu queria perguntar para você, assim, o que mais surpreende você, ou no início, assim, quando você começou esse trabalho, o que mais te surpreendeu nas crianças, assim? Às vezes você acha, poxa, a criança não vai entender certos conceitos, ou ela vai ficar muito com vergonha, não vai participar, e de repente foi totalmente diferente, assim, que você ficou surpresa com as crianças. Então, na verdade, eu sou assim, eu sou apaixonada pelas crianças, porque eu sempre, tanto na minha profissão, né, que eu falo com os pais, a gente tem muito que aprender com as crianças, gente. Muito. E dentro do contexto espírita, a gente sabe que é um espírito, né? Que ele vem com sua bagagem. Ele só está ali, né, se acostumando ainda com o corpinho, né? Com essa encarnação, essa nova encarnação. Então, assim, eu sempre acho que eles são capazes. É claro que tem, às vezes uma pessoa fala assim, não, mas você vai falar de mediunidade para criança de 8 anos? Vamos. Como que a gente vai falar? Vamos achar um jeito. Vamos falar. E tanto que, assim, ó, quando você falou do Livro dos Espíritos, sim, o Livro dos Espíritos, se fosse para as crianças, seria mais difícil, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que adequar a linguagem. Até para adulto, às vezes, né? Sim. Tem que adequar. Mas, assim, quando você promove, fala assim para eles, olha, desafia a palavra melhor, né? Olha, pega lá o Livro dos Espíritos e nós estamos falando das leis morais, né? Na linguagem deles. Mas, ó, Kardec escreveu lá na terceira parte, vai lá pegar. E vê lá a questão 621, né? Famosa, né? Aí eles ficam loucos procurando. Aí, pai, me ajuda, mãe, me ajuda. Eu tenho. Aí eles mostram os livros. Aqui, ó, minha mãe tem em casa, ó, o Livro dos Espíritos, meu pai tem. Então, eles ficam muito entusiasmados porque eles percebem que o adulto confia, o adulto acredita. Então, assim, eu vou te dizer que nesse tempo que eu estou evangelizando, eu tenho certeza que eu aprendo muito mais com eles, sempre, porque eles têm um olhar diferente, uma visão ampliada, principalmente essas novas gerações. Eles deixam a gente de boca aberta. Realmente verdade. É assim. E se a gente não aproveitar isso, porque eu sempre falo assim para os meus, né? A gente é coisa de prof. Eu falo assim, gente, a gente está aqui como a gente é um adulto que está aqui intermediando, mas vocês às vezes têm mais conhecimento do que a gente alguma coisa. E quando eles trazem alguma coisa, nós estamos atentas.
É uma escuta profunda que o adulto tem que ter com a criança, não importa a idade que ela tenha. Se eu fui no jardim esses dias auxiliar que estava sem, eu fiquei, as crianças de 4 anos falavam cada coisa que eu falava, meu É, Deus. Então, impressionante. assim, não é porque a gente é um pouquinho, a gente está aqui um pouquinho mais tempo, que a gente não tem que respeitar a opinião das crianças, igual no caso dos jovens, né? A gente às vezes pensa assim, eu quero forçar ele na evangelização. Mas você já parou para perguntar para ele por que você não gosta? Uhum. Às vezes ele tem medo que ele vai encontrar, às vezes ele tem vergonha, porque, assim, no ciclo 1, criança 7, 8, 9, todo mundo de câmera aberta. Uhum. Para fazer prece, é fila de gente para fazer prece. Chegou lá nos jovens, é câmera fechada. Daí o evangelizador, ele não pode forçar eles a abrirem a câmera, porque eles Uhum. têm vergonha, eles estão noutra fase. Então, a É. gente, como evangelizador, e como pais também, tem que saber que aquela coisinha fofinha, bonitinha, ele vira adolescente, ele se transforma. Mas ele, né, ele vem uma mudança hormonal, ele vem, né, ele muda totalmente, é a fase da vida. Então a gente tem que se preparar. Então, assim, todos nós podemos aprender muitas coisas com as crianças. E eu sempre vou falar isso, eles são demais, não importa se se são crianças com às vezes com nível maior de escolaridade ou menor, você vai aprender. É só você se colocar nessa posição de aprendiz, que é o que nós Uhum. somos, né, Paula? Com Somos certeza. aprendiz, né? A gente Você aprende uns com os outros. Com certeza, você sabe, tá até no Evangelho, né? É deixar vir até mim as criancinhas, né? Porque o reino do céu pertence a quem se assemelha a elas, que tem a ver com essa pureza, né? Eu acho a coisa mais linda, mais encantadora das crianças é justamente essa pureza. Porque conforme o nosso espírito, né, vai se desenvolvendo no corpo e a gente vai crescendo, a gente vai perder, ao mesmo tempo que a gente vai desenvolvendo a intelectualidade de adulto e aprendendo como é que funciona o mundo, a gente vai perdendo essa pureza da criança, né? Essa inocência, essa várias questões assim que realmente, poxa, como seria bom se a gente conseguisse manter isso assim, e por isso que eu acho que a gente aprende bastante com as crianças, né? A questão de ajudar um amiguinho, porque a criança ela não nasce racista, ela não nasce com coisa, ela nasce com as más inclinações de qualquer espírito, assim, mas tem certas coisas assim que você vê aquela inocência, aquele olhar puro, aquela caridade, aquele espanto se vê alguma coisa errada. E acho que isso realmente a gente tem muito o que aprender com elas. E você sabe, Jenny, também, eu tenho os dois cenários aqui em casa, uma de 6 e uma de 14. Então, uma está na infância e a outra está na adolescência. E realmente é uma transformação muito grande, né? Que os pais não sabem, é difícil você lidar com a adolescência, assim como foi difícil para os nossos pais quando nós éramos adolescentes, né? Uma fase da vida que é tida como uma fase problemática ou difícil, mas ao mesmo tempo é uma fase muito bonita também, porque é quando a criança, né, começa a desabrochar e entender mais a vida, e uma coisa maravilhosa. A família, como é que fica a família nesse processo? Você mencionou ali que tem pais que ficam juntos. Eu imagino que todos ali sejam, todos os pais sejam espíritas e mais ligados ao espiritismo. Eu não sei se de repente tem outros que são mais só, olha, eu não sou espírita, mas eu acho tão bonito o que vocês fazem que eu quero colocar meu filho aqui, ou a mensagem que vocês ensinam é legal. Mas assim, o papel da família nessa evangelização infantil, você cativa, por exemplo, olha, vocês estão fazendo evangelho no lar? Pega o papai e a mamãe ali, vocês fazem um momento. E tem uma frase da Bisa aqui da minha família, que ele sempre diz assim: a família que reza unida permanece unida. Então, acho que se os pais se dispõem a colocar nessa evangelização, isso tem um efeito muito positivo na família, não só na criança, né? Isso, na família. E esse momento de estar junto é uma conexão maior. Você constrói uma memória afetiva no seu Uhum, filho. Nossa, meu pai estava lá. Ai, minha mãe participou. Isso é uhum, muito importante. A minha avó. Então, assim, a família tem um papel muito importante. Você falou assim, mas essas famílias todas são que estão lá são espíritas? Não. não Por necessariamente. incrível que pareça, o que acontece com a pandemia? A pandemia ela ampliou as barreiras geográficas, né? Quebrou tudo. Isso não é mais, né? A gente abriu tudo isso, a gente acolhe todo mundo. E aí o que foi acontecendo? Também devido a essa demanda emocional que teve, né? Nesses 2 anos, quase 2 anos aí,
das pessoas, elas começaram a procurar a sua espiritualidade, elas começaram a perceber que elas estavam precisando se conectar a algo. E assim, e a gente acolheu essas crianças, acolhemos crianças de casas que não conseguiram oferecer a evangelização remota. A gente tem uma criança que mudou para Juiz de Fora o ano passado, o pai dele, que era do Exército, foi transferido para lá. Ele continuou participando. É legal. Ele continua participando. Então a gente tem esse laço. Enquanto tiver online, remoto, ele vai continuar participando. Daí o que acontecia? Um exemplo assim, uma criança foi na casa de outro, aí o menino falou assim: não, agora eu não posso brincar, que é a hora da minha evangelização. Mas você quer participar? Aí a criança, sim, quero, ok. Aí a criança chegou lá, viu aquilo lá, a gente falando de mediunidade, e a criança regalou o olhão e falou assim, chegou em casa e falou para mim: mãe, eu posso participar, né, da evangelização lá com meu amigo? Daí a mãe ficou curiosa, que a mãe começou a reparar que a menina vinha com vocabulário diferenciado. E aí a mãe começou a participar também. E daí um dia ela estava falando assim: nossa, mas eu fico assim naquela, eu quero participar, mas eu sou católica. Eu virei para ela e falei assim: mas o que que tem? O que que tem se você, igual você falou, fui na missa, levo na missa, o que que tem isso? Não importa, não importa isso, né? Hoje, se a gente for ver, olha a mudança acontecendo aí, que o espiritismo não é o futuro das religiões, né? Kardec já dizia, ela é a religião do futuro, onde a gente vai aprender a compartilhar, onde eu vou encontrar, né, respeitar aquela família. E sim, né, a gente incentiva esse evangelho no lar, a gente incentiva todas as questões dentro da doutrina, oração, a gente convida eles também para fazer parte dessas orações, a gente convida para participar da casa. Então, às vezes, a pessoa está precisando do ambiente acolhedor, sabe? Que ela possa se sentir segura. E sim, a família unida é muito melhor. E não importa, gente, se um é espírita, se o outro é católico, se o outro não quer nada. Mas se ele segue os ensinamentos do Cristo, não tem problema ele estar lá. A gente vai falar: não, você não é espírita, né? Dá licença. Não. E você sabe um outro tema interessante que está ligado com o que a gente está conversando aqui, que eu já tratei em outro programa, que é a transição planetária. E você deve perceber muito os novos espíritos que estão vindo à Terra aí através das crianças, algumas mudanças, assim, você vê que são crianças bem diferentes, né? E um dos pontos, por exemplo, que eu mencionei da outra vez, é que uma das minhas filhas, ela é vegetariana. Com 10 anos, ela escolheu ser vegetariana e hoje tem 14, até hoje nunca comeu mais carne, não lhe faz falta. Ela, assim, não é militante, assim, não fica assim, mas olha, come quietinha ali e tal, no cantinho dela. A pequenininha, dá para ver que já meio que tá indo para esse caminho também. Cigarro, bebida, assim, elas abominam, assim. A minha pequenininha estava andando na praia, eu não lembro quantos anos ela tinha, talvez uns 5, e viu uma criança, um cara com um cigarro na mão andando na praia. Ela falou: o que é aquilo, papai, que tá na mão dele? Ah, aquilo que é fumar, né? Então, você veja, na nossa infância, todo mundo tava com cigarro, era uma coisa tão normal, assim, fumava dentro do carro com as crianças, fumava em casa, e hoje você vê que diferença, né? Assim, a criança nem sabe direito o que é cigarro, ou... o que você percebe de diferente nessas crianças do ponto de vista de serem espíritos mais evoluídos chegando à Terra? Nossa, muitas. Essa questão da alimentação, né? Mas isso aí vai de criança para criança. E eu acho legal que eu observo nas crianças é que, como você comentou da sua filha, ela é vegetariana, mas ela não fica julgando o outro porque o outro não é. Ela fica lá no cantinho dela e respeita as opções de cada um. Então eu vejo esses modelos de exemplos nesse sentido de respeitar o próximo. Também percebo uma tendência muito grande em compartilhar. Compartilhar, sabe? Não é aquela coisa fechada. Eu compartilho, eu divulgo, eu trago as ideias, eu acolho. Por exemplo, né? A gente está numa reunião online. Vem uma criança nova, eles acolhem, sem saber de nada. Eles acolhem, né? Eles acolhem, eles têm esse olhar para a humanidade, assim, você percebe? Que eles, né, não tem essa diferenciação. E quando tem alguma reflexão, eles se colocam nessa posição de pensar e refletir. Então, a nossa
O intuito é fazer eles pensarem, fazer eles refletirem, não com a nossa ótica, né? Não, realmente você lembrou um ponto, né? Que a gente era muito comum em casa, né? Mas é diferente, né? Uma criança que é criada numa casa onde não tem esses alcoólicos, não tem esse cigarro, é muito diferente do que aquele Aham, que promove isso, né? Mas você sim. vê uma resistência. E você vê também eles fazendo análise assim do que é certo e errado e mostrando para os adultos que aquele comportamento é equivocado, não Uhum. está condizente. Porque se você fala com a criança, né, que Jesus tá falando lá para você perdoar, tá falando para você acolher, e você não faz isso, ela fala, ué, tem uma coisa errada aí. Então, eles Elas são cobram, né, a gente. elas cobram, porque não podemos ter incoerência na nossa fala. Claro que a Uhum. gente, né, a gente está no mundo de provas e expiações, né? A gente sabe do nosso estado, mas por isso que eu falei para você aquele momento, abre os olhos para aprender com as crianças. Claro, uma criança ou outra você vai ver ali uma maior dificuldade, mas as crianças, no geral, elas acolhem essas ideias do mundo de regeneração muito mais fácil, né? Muito mais abertas do que outras gerações, né? Uhum. Então, estão pensando no meio ambiente, estão Isso, esse pensando é no outro ponto, né? São cuidado mais preocupados com a com ecologia, a com essas ecologia, questões, com os né? animais, É. né? Estão fazendo esse movimento, assim, pensando. Agora teve a onda de frio, pensando Aham. né? Então, são crianças que vão impulsionar. E aí Uhum. eu brinco com eles assim, ó, então, prepara o mundo melhor, porque quando eu retornar, eu quero encontrar um mundo melhor. Eu sempre brinco assim com eles ficam dando risada. É verdade, porque Aham. nós estamos fazendo isso, eles são essa geração. É uma geração que vai dar frutos. Com E quando a gente certeza. retornar aqui, com certeza o mundo, espero que esteja muito melhor, né? Com certeza, assim a gente espera, né? Você sabe, Giane, que eu penso assim, que tem todas essas coisas maravilhosas que você citou, mas é um mundo de muitos desafios também, né? A nossa infância não tinha a questão do celular, do vício, a mídia social, uma série de coisas assim. Eu percebo também uma geração, não sei se você concorda, não, aí já falando um pouco mais dos jovens e não das crianças, mas emocionalmente frágeis e despreparados para a realidade que é a vida mesmo, porque a vida ela é cheia de desafios, né? E eu vejo pais assim buscando com a melhor das intenções colocar uma redoma de vidro em torno dos filhos, assim, e um dia esse filho vai ter que sair dessa redoma e vai ter que encarar a vida e vai ter que procurar emprego, vai ter que pagar as contas e vai ter que sustentar sua família. E eu me preocupo por essa fragilidade, assim, também de... Hoje eles brincam até que existe o adolescente de 40 anos que tá morando com os pais ainda. A pessoa não quer encarar, assim, aquela... Enquanto que na outra geração, que havia coisas muito boas, né? A gente fala as coisas ruins, mas havia coisas muito boas. Meu pai, sei lá, com 18 anos já estava com a empresa dele, já estava casado e com filho, não sei o quê. E hoje a gente vê também toda essa questão. Como é que você vê os desafios, os maiores desafios hoje para as crianças e para os jovens? Nessa, eu acho assim que a gente colocar os filhos numa redoma não é a melhor solução, porque a gente vai sofrer com o sofrimento deles, porque a vida tá aí, né? A vida tá para ser vivida, desbravada. Então, eu acho que não seria o ideal. Às vezes a gente não quer repetir o que aconteceu com a gente, né? Ah, o que eu quero dar para meu filho melhor, eu Uhum, quero fazer que ele tenha uma vida diferente. A gente quer escolher para os nossos filhos, né? A uhum, gente quer escolher, a gente quer direcionar essa religião que é boa, esse é o emprego que você vai ter, e aí vai dar tudo certo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, os uhum, desafios são grandes. Mas eu penso assim que para a gente começar aí a pensar nesses desafios que eles têm, né, tecnologia em excesso, as facilidades, né, eu ainda brinco com eles, olha, vocês têm tudo na mão, tudo. aproveitem, é para, né, para fazer coisas extraordinárias, mas seria a gente fortalecer o emocional dos nossos filhos desde pequeno. A De gente que fala de, maneira? oi? De que maneira fortalecer esse emocional? É porque nós, assim, a gente não foi educado emocionalmente, né, Paulo? Uhum. Né? Na nossa idade, a gente tinha que aceitar e pronto. Era uma Então, hierarquia bem definida, né? Manda, obedece. exatamente. E hoje, com essa nova geração, a gente tem que falar dos sentimentos. A gente tem que falar para eles igual agora. Qual que é o maior conflito dos pais com os adolescentes? O maior conflito é que a gente esquece que a gente foi jovem.
né? A gente esquece e a gente foi. E aí, o que acontece? O que mais a gente tem medo quando o filho fica adolescente? Você tem algum sentimento aí que te ronda quando você pensa assim, sua menininha se tornou é uma moça e vai se tornar uma mulher. O que te passa na sua cabeça nesse momento? Qual Mil é a coisas. emoção? Medo de perder minha bebezinha, de ela se magoar com alguém, dela ter, sabe, de machucarem ela, um monte de coisa aí que. Pois é. Aí, o que a gente faz? A gente não fala isso para os filhos. A gente reage a isso. Eu tenho Uhum. medo disso, então eu prendo em casa. Eu falo não, eu exijo, eu faço coisas assim que nem a gente se reconhece. Porque eu não sentar com meu filho e dizer, eu estou sentindo medo, é uma coisa nova para mim, né? Aham, Assim, eu sei, você está crescendo, eu também já passei por isso, mas eu tenho medo que você sofra, eu tenho medo, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, que eu te eduquei. Se você está numa religião ou não, eu te dei o exemplo, te mostrei, mas eu tô aqui, né, com uhum, você. Porque a gente, com medo ou não, eles vão para a vida. é, Eles vão para a vida. Então, educar emocionalmente esse filho, primeiro, requer, esses mais velhos, requer que nós adultos façamos aquele movimento do autodescobrimento, né? Daí a gente vem para a doutrina espírita, né? Já é, tá falando. Né? Joana nos convida ao autodescobrimento, nos conhecer e uhum, falar abertamente, expor os nossos sentimentos para os nossos filhos. Nossa, eu te amo demais. Quando eu fui pai, eu senti aquela emoção, e aí, mesmo sabendo, né? Pode falar, né, para o filho, mesmo lendo lá Santo Agostinho, ou trazer outras referências, que é importante isso, ele nos orienta, Kardec nos orienta, Raul Teixeira, né, tem muitos livros. Mesmo sabendo de tudo isso, eu não consigo dominar meu medo e você pode me ajudar, uhum, sabe? Se colocar nessa posição de diálogo com os filhos, fortalecer, mostrar para eles, né, que a vida, sim, ela tem os seus desafios, mas eu te preparei para os seus uhum, desafios. E os desafios vão acontecer. Nosso filho vai ficar doente, nosso filho vai se apaixonar e vai, né, vai ter as questões, vai fazer escolhas erradas, vai fazer escolhas certas, e aí cabe a gente estar assim ali do lado, porque a gente não vai poder impedir isso, a gente não controla os acontecimentos externos, só os internos. Mas a gente falar dos sentimentos para eles quebra qualquer barreira. E aí, em vez de ter choques emocionais, conflitos em casa, que aí bate porta, daí acontece, não sei se aí na sua casa acontece, na minha acontecia muito, né? Então, assim, né, falar, admitir, eu tô com medo e eu preciso da é. sua ajuda. Parece que a gente tem, nós pais temos medo de expor as nossas fragilidades para os filhos, né? Que a gente pensa talvez, olha, eles me veem como uma fortaleza e eu preciso colocar a máscara dessa fortaleza e não posso expor minhas fragilidades, né? Mas é uma bobeira. É uma bobeira, porque assim, no sentido que a gente até coloca a máscara, essa máscara, né? Só que nos nossos atos a gente age de forma inconsciente, sem perceber, diferente, e eles estão observando os danadinhos. Eles Uhum, são, sabe? Eles observam aquilo e falam, nossa, né? Ele tá falando uma coisa, então por isso que a gente tem que fazer esse movimento, não assim de falar, eu sou fraco, não, eu sou forte mesmo para algumas coisas, mas isso me abala de uma é. forma, né? Sabe que eu lembrei de uma cena do Rei Leão, que a hora que o Simba vai lá e vai com as hienas lá, que ele foi onde ele não devia, e daí ele fala, pai, mas é que eu queria ser valente que nem você, porque você não tem medo de nada. E daí o Mufasa, o pai dele, não, eu também tenho medo. Você tem medo? Sim, hoje eu tive medo de te perder, que algo ruim acontecesse para você. Então, assim, até o Rei Leão tem medo, né? Então, fazer esse tipo de associação, e não quer dizer que ele tá também, ele é fraco, ele é o forte, ele é o rei ali e tal, mas mesmo assim o rei também tem medo, né? Sim, é porque o medo é uma emoção que Sim. todos nós temos, sendo rei, sendo forte, sendo mais frágil no sentido, é uma emoção que vai acontecer, mas é uma emoção que Uhum, às vezes ela é irreal e às vezes ela é uhum, necessária, né? Mas aham, assim, a gente vai diminuir muito esses atritos com os jovens, se colocando na posição mais humilde nesse é. sentido.
sabe? Eu acho que o choque acontece, né, Giane, porque, assim, nós esquecemos que nós já fomos jovens e o jovem não tem a capacidade de pensar no longo prazo, assim, lá no futuro. Para ele, ele tá vendo agora, ele não tá preocupado com a previdência dele, com como é que ele vai ter renda para depois que ele parar de trabalhar, porque é uma coisa muito fora da realidade dele. E daí entra esse choque, porque, por exemplo, daí o pai quer exigir, olha, não, eu quero algumas disciplinas, que você arrume seu quarto, que você lave a louça, que você contribua aqui, que você faça a sua tarefa, tal, tal, tal. E se você também não tiver um pouquinho de disciplina e segurar assim com um pulso firme, a criança vai se tentar ser preguiçosa, acordar a hora que ela quiser, deixar o quarto uma bagunça, ficar o dia inteiro no Netflix. Então, também é complicado esse equilíbrio, né? Eu sempre falo assim, um equilíbrio entre amor e autoridade, assim, no sentido que se você tem que ter os dois. O amor para acolher tudo, mas se você dá só amor e você perde a autoridade, você pode perder o respeito, e daí eu vejo cenas terríveis, assim, de filha adolescente puxando o cabelo da mãe e brigando e batendo nos pais, e o pai já não controla mais, aquela criança já sabe. E do outro lado, se você for só pro lado da autoridade, você vai até ser obedecido e respeitado, mas você pode correr o risco de ser odiado também, né? O que adianta você ser respeitado, mas você é uma figura tirânica na tua casa que teu filho te odeia, não te fala, não. Então é esse equilíbrio entre as duas coisas, aí orar e vigiar, o intelecto e o moral, sempre é um equilíbrio entre duas coisas, né? E acho que essa é a maior dificuldade desse choque de gerações. Mas você acha que se cada um tiver um esforçozinho para se encontrar no meio do caminho, a gente acaba encontrando o equilíbrio no lar, né? Sim, a gente tem que estar ciente assim, que nós somos os adultos da relação. Uhum, E a gente não pode imitar crianças, né? sim. Então a Que gente não. existe uma diferença hierárquica, ainda que não seja uma coisa militar ou uma coisa tão rígida como Isso. antes, existe o pai e existe os filhos. Não adianta você querer, no desespero, às vezes, de tentar ali gerar esse vínculo, você descer o degrau ali e agora a gente está de igual para igual. Sobretudo É, quando é criança, quando é muito jovem, né? Porque ela precisa disso também, né? De saber uhum, que existe algo maior que ela respeita e sim. tudo. E você sabe, Jenny, chegando na parte mais para o final da nossa conversa, que eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito, e eu tenho certeza também que as pessoas vão querer saber mais sobre você, se você quiser deixar um Instagram ou o site da sua casa, ou alguma da sua casa espírita, obviamente, ou alguma forma das pessoas entrarem em contato com você. E também eu tenho certeza que talvez muitas pessoas tenham interesse em matricular os seus filhos na evangelização espírita. Como é que funciona? Onde é que ela faz? É uma matrícula? Como é que funciona o processo? Uhum. Eu vou deixar o site da Casa Espírita, do Missionários da Luz, é www.missionariosdaluz.org.br. Tá. Então, lá a gente tem todo o departamento especificado e também tem o Facebook também da casa, Uhum. Missionários da Luz, Curitiba, né? Bacaxiri, Uhum. também E se a lá. pessoa quiser, olha, eu quero que meu filho conheça ou faça a evangelização, então ele entra em contato com a casa, se informa daí do processo para inscrever o filho na turminha. Uhum. Ele pode entrar em contato, deixar o contato que a gente vai entrar em contato com ele, explicar todo o processo. Qualquer pessoa pode participar. Eu sempre entro em contato com a família antes, converso com a família, porque quando a família não é espírita, dependendo do assunto que a gente está trabalhando, né? Então, eu sempre prezo por isso. Então, por isso eu converso sempre antes. Sempre vai ter uma entrevista só para explicar como está funcionando, por saber se a pessoa Uhum. tem um conhecimento, porque muitas pessoas não têm conhecimento, assim, né? Do que a gente faz evangelização. Acho que a gente brinca, acho que a gente Uhum. não, a gente explica para a criança o que é o perispírito. A gente Uhum. fala de mediunidade, a gente fala de leis morais, a gente, né, fala da justiça divina, a gente fala dos Uhum. atributos de Deus. Então, assim, a gente vai, Vida a após gente a morte, pós a tudo. morte, principalmente pós a morte, que O que teve agora aconteceu em com o meu último avô que caso. morreu? O meu avô que morreu tá onde? A gente não fala que ele virou estrelinha, a gente vai falar real para a criança. Então, assim, Aham. a gente, a gente não vai ter histórias fantasiosas para Uhum. coisas reais que eles já têm condição de compreender. Claro, Aham. de 4 anos, 5, a Claro, gente vai conforme o adiantamento, desmistificando né? isso. Então, assim, quando o jovem chega lá no final, passou por todos os ciclos, ele conhece toda a doutrina espírita. Ele pode Uhum. ser, se ele quiser
ser coordenador de grupo de estudo, se ele quiser ser palestrante, então ele vai passar por esse processo. Então a gente realmente, na evangelização, a criança vai conhecer a doutrina espírita. Então quem quiser entrar em contato, também pode deixar também aqui o recado também junto com a Rádio Espírita do Paraná também, que a gente tem, geralmente a gente encaminha quando precisar de alguma ajuda, e se tiver alguma casa espírita também nos ouvindo e precisar de ajuda para estruturar o departamento de infância e juventude, a gente também abre essa possibilidade. A gente já tem pessoas na nossa casa, evangelizadores de outras casas, fazendo estágio na nossa, para aprender a lidar com essas questões online, né? Então, fica aí Que legal. Então, olha, para você, pai, mãe, educador aí, que queira colocar o seu filho, então entre em contato no missionariosdaluz.org.br, a gente vai deixar aqui na descrição. Você que faz parte de algum centro espírita, quer buscar uma orientação de como estruturar também essa evangelização, sobretudo agora na pandemia, né? Imagino que eles tenham tido bastante know-how e vão poder ajudar vocês. E para encerrar, Jane, eu abro espaço aqui para você mandar uma mensagem aí para as famílias, para as crianças também que acompanham, que estão assistindo, que vão se interessar assim por como é que elas podem superar esse momento assim que a gente está vivendo globalmente e uma mensagem de esperança e otimismo para quem nos assiste. Para as famílias, eu digo que tenham resiliência, paciência e fé em todas as fases dos seus filhos. Apresente Jesus para eles, faça a sua parte, né? E acredite que isso é um investimento no futuro, mais que qualquer riqueza que seu filho possa ter, ele ter, assim, essa espiritualidade bem resolvida, acolhida, isso é motivo de felicidade. Para as crianças, também eu digo que elas continuem com essa vontade de aprender, que elas nunca percam a esperança de ser ouvidas e respeitadas pela sua natureza. E para quem está dentro do movimento espírita, sempre, às vezes, a criança que puxa os pais, né? Então, também, né? Leve seus pais junto para o centro espírita. Sempre sejam as primeiras a querer participar, né, da evangelização. E para todos, nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente busque algo para a gente se conectar com a nossa essência divina, sabe? Que a gente não esqueça da oração nunca como ferramenta. É gratuita a oração, né? Você pode fazer em qualquer lugar, infinitamente. E também não deixe de fazer boas leituras, de buscar esse diálogo em família. O Evangelho no Lar é muito importante para trazer esse equilíbrio para a família. É uma fonte de luz que se espalha. Então, busque essas ferramentas para ficar bem, para aumentar a sua imunidade espiritual. É um conjunto, gente. Se uma da família ou os filhos estiverem desestruturados, geram muito mais conflitos. Então, a gente vivenciar tudo isso com Jesus não vai desaparecer a pandemia, não vai desaparecer os desafios, mas eles vão se tornar mais leves, eles vão se tornar mais fáceis da gente enfrentar. Maravilha, Gene. Olha, eu agradeço demais o bate-papo, gostei bastante, tenho certeza que as pessoas também que nos assistiram também adoraram. Desejo muita luz, muito sucesso nesse trabalho tão bonito que você realiza aí. Como você falou, às vezes os pais estão preocupados em dar tantas coisas para os filhos, o celular novo e roupa de marca, e um tênis de tal jeito, quando o que realmente vai valer é essa base cristã, da moral cristã, evangélica para a vida delas. Então, que isso é maior do que qualquer outro bem material, e esses que são os verdadeiros tesouros no céu, né? Coisa que depois que você tiver ido embora, esses valores ainda vão permanecer com elas ali, porque está na raiz. Então, muito obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, então, agradeço também a sua audiência. Peço novamente que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E eu sou Paulo Machado. Se quiser conhecer mais sobre mim, é só você acessar paulomachado.com e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.